Fala, meus parentes! Tudo 100% com vocês? Hoje a gente termina a termologia. A gente começa a falar da termodinâmica, que é aquela última parte ali da termologia, que a gente já viu o quê? Escalas termométricas, né, que é a termometria, depois dilatação, que é a dilatometria, o estudo lá do calor, que é a calorimetria, vem os gases, e agora a termodinâmica para fechar toda essa parte de termologia. E aí depois para frente vem a óptica e ondas para poder fechar o PSS2. Vamos começar aqui entendendo quem é essa menina bonita aqui, ó. Quem é essa tal de termodinâmica. É o ramo da física que estuda as relações entre o calor e o trabalho com a variação da energia interna ali também. Vamos entender quem é cada um desses carinhas para poder a gente aprofundar no estudo da termodinâmica. Só lembrando, o calor a gente já estudou, ali em calorimetria. Calor é uma energia que vai passar de um corpo para o outro devido à diferença de temperatura entre eles. Então o calor tá tranquilo. A única coisa que eu tenho que comentar aqui sobre o calor para vocês é a gente entender que existe uma transformação gasosa chamada adiabática. Uma transformação na qual não há troca de calor. Sempre que eu tiver uma transformação adiabática, eu já tenho que lembrar que naquela transformação pode rolar uma variação de temperatura, pode rolar um trabalho, mas não há troca de calor entre os corpos ou sistema na transformação adiabática. Fechou? Anota aí no teu papelzinho, aí no post-it, gruda no caderno. Trabalho, lá no PSS1, lá no primeiro ano. O que era trabalho? Trabalho era força vezes deslocamento. Aqui também no PSS2 o trabalho é força vezes deslocamento. Só que a gente vai calcular uma força que rola num cilindro. A ideia é pegar um cilindro tipo uma garrafa. Essa minha garrafa aqui maravilhosa, linda, do Botafogo. Ó. Ela tem um formato cilíndrico, e aí o volume de um cilindro é a área da base vezes a altura, e eu sei que pressão é força sobre área, né? Então o trabalho não seria força vezes deslocamento? A força seria o quê? Se pressão é força sobre área, vamos anotar aqui no cantinho. Ó. Pressão é força sobre área, passa a área para lá. Então a força é pressão vezes área, né? Então, o trabalho lá no primeiro ano, PSS1, era força vezes deslocamento. Então, quem é a força que um gás faz num pistão, num cilindro, né? Seria o quê? Força, que é pressão vezes área, vezes deslocamento. O deslocamento que um pistão, que um êmbolo vai subir, vai sofrer, né? Ele seria uma altura. Então, esse deslocamento, na verdade, seria uma altura. E quem é a área da base vezes a altura? É a variação de volume lá naquele cilindro. Então, o trabalho aqui é pressão vezes a variação do volume. Pressão vezes ΔV. O trabalho ele vai estar relacionado com a energia em trânsito entre os corpos devido à ação de uma força, não mais devido à ação de diferença de temperatura. Vai ser uma energia que vai rolar ali. Energia é a capacidade de realizar trabalho. Então, quando o trabalho acontecer sobre um gás ou pelo gás, é porque vai ter uma força fazendo com que um êmbolo se desloque, fazendo com que haja uma variação de volume lá no determinado gás. E quem é essa tal de energia interna? A energia interna, que a gente chama só de U, ela está relacionada com a nossa lindinha energia cinética, lá de agitação das moléculas de um corpo, de um gás, né, no caso. E a energia cinética de um gás, ela é dada por essa equaçãozinha aqui, ó. 3 meios de nRT. Lembra que PV é igual a nRT? Então, a energia interna, U, que é a mesma energia cinética, 3 meios de nRT. 3 meios, tá? Ou 3 meios de PV também, porque PV é igual a nRT, também pode ser isso. Se eu sapecar um delta bem aqui, se variar a energia interna é porque variou a temperatura, porque tudo isso aqui é constante, ó. Então, ó, a variação da energia interna, ela é dada por essa equação, 3 meios de NR delta T. Se eu tirar o delta daqui, eu tiro daqui. Só fica U de um lado, T do outro. Então, você guarda na cabeça que a energia interna está diretamente relacionada com a temperatura do gás. Anota no post-it. É importante. Olha só. Quando o sistema recebe uma determinada quantidade de quezão de calor, ele sofre um aumento ΔU de energia interna e, consequentemente, aumenta a temperatura. Sempre que o ΔT for positivo, é porque o ΔU é positivo. Então, U, a energia interna, que é só U, ela aumenta. Se o ΔT, a variação de temperatura, é negativo,
A variação da energia interna é negativa, então a energia interna U diminui. Se a temperatura está constante, então a variação de temperatura é zero. Então a variação da energia interna é zero. A energia interna não varia, ela é constante. Então sempre que a temperatura for constante, a energia interna também vai ser constante. Então, quanto vale a variação da energia interna? Não tem, se ela é constante, que nem velocidade. Se a velocidade é constante, não tem variação de velocidade. Legal esse link aí com o primeiro ano? Então, a energia interna está diretamente relacionada com a temperatura. Agora vamos aprofundar um pouquinho mais no conhecimento da termodinâmica.